Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. E também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Você sabe, nós estamos encerrando agora o mês de março. E o mês de março, no dia 8, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E estamos fechando essa série de programas em homenagem à mulher. Em homenagem a você, mulher, que me assiste todas as quintas-feiras. Em especial com o quadro Mulher é Show, porque mudamos o quadro, eu estou apresentando o programa ABC em Perfil, não é mais Doutor Cristiano para você. E agora será ABC em Perfil. E todo mês teremos o quadro Mulher é Show. E nesse mês, nada mais justo, estamos fazendo uma homenagem às mulheres com o quadro Mulher é Show. Então, todas as quintas-feiras fizemos aqui uma entrevista com uma mulher. E hoje não pode ser diferente. Mas antes eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Wagner de Souza, presidente do Regran. Um grande abraço para você, ao Roberto, a todos os amigos aí do Regran, uma instituição de grande representatividade aqui no Grande ABC e também em todo o estado de São Paulo. O Regran é o sindicato dos postos de gasolina, dos proprietários dos postos de gasolina aqui do Grande ABC. Tem dado uma grande contribuição à nossa sociedade. Então, Roberto, um grande abraço para você, a todos aí, o Wagner, o presidente, enfim, a toda a diretoria que tem demonstrado uma grande contribuição à sociedade do Grande ABC. E eu não posso deixar também de mandar um grande abraço ao meu grande amigo, doutor Manuel Alcides Nogueira de Souza. Ele é conselheiro da nossa Associação dos Advogados do Grande ABC. Um grande abraço a você, meu amigo, doutor Manuel Nogueira Alcides de Souza. E ele é diretor-presidente do IUS Postulande. E haverá agora, na segunda-feira, dia 31 de março, uma aula inaugural no curso de capacitação para conciliadores e mediadores judiciais e extrajudiciais. A aula inaugural será aberta pelo desembargador Vandercy Álvares, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, será aqui na Avenida Pereira Barreto, na cidade de Santo André, ao lado, no número 1395, ao lado da Justiça Federal, do prédio da Justiça Federal, um grande teatro que tem lá. Então, você está convidado para estar lá, eu vou estar também presente neste grande evento. Então, um grande abraço ao meu grande amigo, também, doutor Manuel Alcides Nogueira de Souza. Um grande abraço também a você, Ricardo, que esteve comigo. Ricardo, um grande representante da American Express Card, tem estado conosco. Um grande abraço aí para você, Ricardo. Enfim, a todos que têm estado comigo, um grande abraço. Quero mandar um abraço também especial em homenagem à mulher, a doutora Silvia Andrieta, psicóloga, grande profissional aqui do Grande ABC. Doutora Silvia, um grande abraço para você. Você é uma lutadora, batalhadora e tem dignificado muito a mulher aqui também no Grande ABC. Nessa noite não pode ser diferente. Eu vou ouvir uma mulher que é show. Vou conversar com ela, com a doutora Vanessa de Domenico, a italiana, Domenico. Ela é cirurgiã dentista, uma grande profissional. E eu vou conversar com ela. Vamos falar hoje exatamente da saúde bucal. O tema é saúde bucal e o sorriso das mulheres. Você sabia que hoje as mulheres estão dominando? As profissionais dentistas hoje já chegam no século XXI a quase 56% das mulheres profissionais dentistas. O Brasil é recordista mundial em profissionais dentistas do Brasil. Entretanto, existe ainda uma série de problemas em relação à saúde bucal. Mas para falar desse tema, está aqui comigo, já anunciei, a doutora Vanessa. Doutora, boa noite. Boa noite, Cristiano. Obrigado pela sua Obrigada presença, pelo convite. feliz de estar aqui. Aliás, você é minha agradeço. dentista, né? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você viu a minha chamada, uma coisa muito interessante. O Brasil, ele concentra o maior número de dentistas do mundo, né? É interessante, mas ainda é campeão de cáries. E é triste isso e eu te pergunto, o que está faltando ainda? Se nós temos um grande número de profissionais no nosso Brasil, eu te pergunto, falta informação? Falta a cultura de ir ao dentista? Falta uma série de coisas? Porque ir ao dentista é uma cultura? É uma cultura sem dúvida, tá? É uma cultura que agora tem disseminado um pouco mais. A cultura de cuidar dos dentes, entender que a saúde bucal ela é importante, inclusive para a saúde do resto do nosso organismo, né? Mas falta sim essa questão de cultura, falta um pouco de acessibilidade para que o povo possa frequentar o dentista.
Agora está popularizando um pouco mais, a população está tendo um pouco mais de acesso à odontologia, mas ainda falta muita coisa, tem muita coisa a ser trabalhada. Ainda existe muita coisa. Muito, um déficit muito grande. O Brasil, infelizmente, ainda é um país de desdentados. Então, quando nós falamos de cultura, nós tínhamos um Brasil, eu passei por isso, porque eu não sou tão velho, ainda jovem, mas pegamos uma fase de que existia muito só o dentista no colégio público. E se fazia apenas uma extração, aquele trauma, não existia um tratamento, né? E de uma cultura também, que no Brasil se falava muito, olha, os dentes de leite não é necessário cuidar. É uma falsa afirmação, não é? Sem dúvida. Na verdade, a odontologia ela tem que se iniciar, né, o cuidado com os dentes tem que se iniciar desde o bebezinho, né? Então, mesmo antes de ter dentes na boca, a gente já começa um processo de prevenção, né? Prevenção que se diz respeito, inclusive, aos dentes de leite, prevenção de cárie. Bom, alguma coisa deu errado, temos cárie na dentição de leite. É preciso ser tratado. Nós fazemos, inclusive, tratamento de canal em dentes de leite. Tá? Não é porque o dente vai ser trocado que a gente tem que deixar esse dente cariado, tem que tirar dente. Não, a gente mantém hoje os dentes o maior tempo possível, inclusive de leite. O ideal é que se mantenha o maior tempo possível dentro da boca, até que se faça a troca natural desses dentes. Entendi. Tá? Muito legal. Então, e essa higienização, as mães, e você é especialista, você é uma cirurgiã, existe a questão do açúcar na mamadeira, né, nessa dentição. É natural isso, essa falta de cuidado, isso causa um dano na boca da criança? É assim, principalmente antigamente, acreditavam-se que para acalmar a criança, colocava açúcar no leite, tá? E aí acabava não se higienizando esses dentes de leite da forma correta e tinha uma incidência grande de cárie de mamadeira. O que é cárie de mamadeira? Assim que nascem os dentes de leite, esses dentes já nascem com cárie. Tá? Então, a criança de 3 anos de idade, com a dentiçãozinha ali recém-erupcionada, acabaram de nascer os dentes, todos cariados, às vezes já todos quebrados, destruídos mesmos pela cárie. Tá? Então, hoje a gente já sabe que, primeira coisa, não se coloca açúcar no leite. Caso você queira oferecer um açúcar para a criança, você tem que redobrar a questão da higienização. Tá? A cárie nada mais é do que um processo onde a gente tem uma bactéria que solta um ácido e esse ácido dissolve o esmalte dentário. Começa-se por aí. Então, a partir do momento que a gente tem cárie, já mudou completamente a bactéria da boca dessa criança. Então, o ideal é que a gente evite realmente a cárie. Tá? Que essa dentição de leite, ela passe sem cárie alguma, com a dentição saudável, sem nenhum tipo... A cárie é uma doença aguda da cavidade oral. Tá? Então, esse seria o ideal. Tá? Hoje já está mudando muito. Mesmo nos postos de saúde, as mães já estão sendo orientadas a higienizar a boquinha da criança desde que ela nasce, mamou, mesmo que seja leite materno, enrolar uma gaze no dedo da mãe com água filtrada e fazer a limpeza dessa gengiva. E quando começar a nascer os dentinhos de leite, começar a higienização com uma escovinha macia desse dentinho. Pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite, seria o mínimo aceitável. Tá? Mas hoje isso já está sendo bem trabalhado, até em posto de saúde. Tá, então, é uma coisa muito positiva. Que se passa, começou a apontar o dentinho, já vai fazendo aquela limpeza, não pode... Até antes, desde que nasceu. Já vai... Mesmo na gengivinha, na linguinha, no céu da boca. E também você já vai adaptando essa criança à higiene oral, o que é muito importante. Não adianta você querer pegar uma criança de 4 anos e aí querer... que ela cria um hábito imediato de higienização, se isso não veio desde muito cedo. Então, a higienização é um hábito. É uma cultura e é um hábito. Tá? Então, isso tem que ser desde muito bebezinho. Esse é o ideal. Você acha que falta programas de televisão, de divulgação, principalmente nas redes nacionais do governo, em termos de saúde bucal? Porque a gente não vê muito. Porque você vê programas, por exemplo, do governo que existe até o programa que o próprio governo fez, no governo federal, que é como o Brasil Sorridente, que isso realmente foi uma campanha aí que deu um resultado positivo. Mas eu digo em termos de mídia publicitária, para se divulgar esse trabalho, que aliás, que ele é preventivo, porque o tratamento do dente ele é preventivo. Né?
O ideal é que você faça uma prevenção, né? Essa geração que está vindo aí, o ideal é que a gente invista em prevenção para que eles cresçam realmente sem cárie, sem nenhum problema. Nem de cárie, nem problema de gengiva. Acho que falta sim, falta muita informação. Falta programas. A prevenção, o custo é tão mínimo, seria tão mínimo para o governo fazer uma prevenção, é ensinar a escovação, é fazer limpeza e aplicação de flúor. Que custo isso teria para o governo? Nada. Tá? Então, eu acho que falta muito esse empenho do governo de investir realmente na prevenção para essas crianças, para essa geração que está vindo aí. Que é realmente, isso vai ser uma grande economia também para o governo, em termos de custo, né? Sem dúvida. Quando nós falamos em higienização, o correto é escovar os dentes por quantas vezes ao dia? No mínimo 3 vezes ao dia, né? Seria após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Sendo que a escovação mais importante é sempre a escovação noturna. Tá, Cristiano? É onde a gente tem. Passamos a noite toda com a boca fechada, o fluxo salivar ele diminui muito durante a noite, todo o nosso metabolismo diminui durante o sono, né? Então, o fluxo salivar diminui. E aí é a hora que as bactérias começam realmente a fazer a festa. Tá? Então, começam a agir nos dentes, causando cárie, causando problema periodontal, que é uma outra causa importante de perda de dente. Tá? Então, pelo menos 3 vezes ao dia. Essa periodontal são doenças gengivais? Doenças de gengiva. De gengiva. Inicia-se de gengiva e aí vai destruindo o osso até que causa perda do dente. Tá, e essa destruição dessa questão, ela pode ser crônica? Tem algum problema de ter origem crônica? Ou como que ela nasce, esse problema? Falta de escovação? Ou alguma bactéria? Ou... As duas coisas. As duas coisas? Tá? A doença periodontal, principalmente, é uma doença muito hereditária. Tá? Então, você busca na história familiar, você vê que mãe ou pai daquele indivíduo que tem a doença periodontal também tem a doença periodontal. É um tipo de bactéria que é específico para destruição óssea ao redor do dente. Mas é claro que isso tem que... a doença só se desenvolve quando nós temos aliado a essa bactéria causadora da doença periodontal uma má higienização. A bactéria só se desenvolve quando a gente tem um biofilme ao redor dos dentes, que é a placa bacteriana, é resto de alimento. Então, a bactéria se alimenta deste biofilme e começa a se desenvolver. Então, é uma coisa muito aliada à outra. Entendi. Se você tiver uma higienização perfeita, isso vai contra qualquer tipo de bactéria que você tenha na boca. A maioria dos casos. Muito bom, dá um minuto. Tá? Eu quero que você faça a sua ligação no 2379-4733. Faça a sua pergunta. Eu estou no último programa desse mês da Mulher E-Show, em homenagem especialmente a você, mulher, que está aí em casa. O sucesso que está sendo feito, que está acontecendo com o meu programa, realmente é um sucesso. Eu quero agradecer a vocês, as 7 cidades que têm estado comigo. Ligue, o pessoal da minha produção está todo aqui, da técnica, esperando você ligar para fazer a pergunta. E nós vamos fazer aqui no ar, nesse bate-papo muito gostoso. Eu estou conversando aqui com uma cirurgiã dentista, a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, o estresse, ele realmente ele pode atacar a saúde bucal e causar esse tipo de aftas que gera ATM, bruxismo, gengivite? O estresse, ele causa essas... Sem dúvida, sem dúvida. O estresse é muito ligado principalmente ao bruxismo, à questão de herpes. Tá? O que é o bruxismo? Bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes. Tá? Então, o indivíduo, na verdade, o indivíduo principalmente o mais ansioso, o mais irritado, aquela pessoa que é um pouco mais nervosa, durante o sono, ela tem um ato involuntário de ranger ou apertar esses dentes, causando desgaste. Na hora que dorme? Normalmente é durante a noite. Algumas pessoas começam durante a noite e depois passam a desenvolver o bruxismo também durante o dia. Tá? Mas isso causa um desgaste dos dentes, alteração na ATM, que é a articulação temporomandibular. Isso é 100% causado aí por estresse. E nós sabemos muitas vezes que o trauma, o dente ele é um órgão, né? Ele Sem dúvida. Físico, ele tem vida. E nós sabemos muitas vezes que a extração de um dente, ele pode ocasionar, porque perdeu aquele órgão, só vai poder fazer com um implante, que hoje já é uma realidade, mas no passado não existia isso. E
isso causa um impacto na arcada dentária do cidadão, né? Isso gera, inclusive, essa mordedura. Fala um pouco dessa questão. Porque um dente, ele escora o outro, não é isso? Funciona assim. O dente, ele é preso no alvéolo, que é o espaço no osso, né, onde aloja-se o dente. Ele é preso por ligamentos, tá? Mas o que realmente dá a estabilidade para a dentição são sempre dentes da arcada vizinha e dentes da arcada contrária, tá? No momento que você perde um elemento dentário e esse elemento não é reposto, os outros dentes começam a sofrer uma movimentação para tentar buscar esse apoio que está faltando. Então, o dente começa a caminhar, o dente de cima ele acaba descendo, o dente de baixo acaba subindo, e a gente tem toda uma diferença na oclusão. Oclusão é a forma como os dentes se encaixam. Tá? E isso gera também, a falta de um dente pode gerar um problema de articulação temporomandibular. Os dentes têm todo o encaixe correto. Quando você perde um e os outros se desviam, você acaba tendo todo um desvio na boca. Tá? Então, um dente pode causar um desvio na tua articulação, um mau posicionamento dos seus dentes, inclusive estético. Por isso que muitas vezes as pessoas elas têm aquela mordedura e morde aqui a bochecha interna, que reclama, machuca. Exatamente. Porque ela está sem o apoio, Sem né? o apoio. É tipo uma batida que dá, né? É um escoramento perfeito, né? Tem um encaixe perfeito do dente de cima com o de baixo. A ponta do dente de cima encaixa numa fóssula que a gente tem no dente de baixo. Então, o encaixe é 100% perfeito. Interessante. É muito legal. No momento que você perde um dente, desregula tudo. E agora diz uma coisa pra mim, Vanessa. Na idade, com o tempo, o dente, a tendência dele é amolecer? Ou não? Não. Ou nenhum dente pode amolecer, né? Não. Na verdade, o dente amolece por doença periodontal, que é aquilo que a gente já conversou anteriormente. Entendi. A gengivite, que inicia-se com o processo de gengivite. Então é mito, né? Quando fica velho, o dente fica mole. É mito. O certo é mantermos os dentes até o final da vida. Esse é o correto. O dente desgasta-se um pouquinho, já não tem mais aquele formato de um dente de um adolescente, mas o certo, o correto, e o dente tem estrutura para isso, é se manter. Da erupção dos dentes permanentes com 6 anos até os 80, 90. Hoje o Brasil ele evoluiu muito e está crescendo economicamente. E isso melhora a saúde bucal? Os tratamentos hoje estão mais acessíveis às pessoas? Muito. Estão muito mais acessíveis. Porque antigamente você falava numa cirurgia, você falava em tratamento de canal, todo mundo ficava assustado quando se fala em tratamento de canal e assustado em termos de preço. Hoje com o procedimento e com o valor, né? Hoje mudou muito, né? Mudou muito. Eu acho que assim, com esse número de dentistas tão grande, quer dizer, nós conseguimos ter um custo um pouco menor. Tá? Então, assim, as clínicas estão aí hoje para atender todas as classes. Hoje o tratamento dentário não é mais exclusividade da população que tem uma renda financeira maior, e não tem que ser realmente. E hoje a classe C, principalmente, já entendeu muito a importância de cuidar dos dentes. Cuidar da saúde, cuidar da estética, entendeu qual que é a função realmente dos dentes. Então, isso é uma coisa muito bacana. Hoje eles têm conseguido investir na saúde. Tá? Então, isso é uma coisa que tem nos alegrado muito. Tá? Já não é mais... É claro que ainda tem uma população enorme que ainda não tem acesso. Mas hoje a gente já tem uma população que está em ascensão, que está tratando realmente dos dentes, está procurando as clínicas para fazer tratamento. Você acha que ainda Sul e Sudeste ainda está melhor, né? No Norte e Nordeste é complicado, complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Tá? Tem população que nunca foi ao dentista. 60 anos de idade e nunca foi ao dentista. Não sabe o que é um dentista. Não sabe o que é uma escova de dente, na verdade. Interessante isso. Você falou, eu vou fazer uma pergunta assim, escova de dente. Muitos também acham que a escova de dente é apenas um instrumento e pode ser qualquer tipo. Qual é essa diferença? Macia, média, macia, dura, essas questões assim, né? Tem pessoas, e eu sei disso, que ela vai lá e pega uma na prateleira da farmácia ou do supermercado e se é uma escova. Existe diferença, não existe? Existe, muita diferença, tá, Cristiana? A escova tem que ser sempre macia, tá? A escova dura, a escova média, ela causa um trauma nos tecidos adjacentes ao dente. Então, ela causa um trauma na gengiva. Consequentemente, esse trauma acaba se passando para a parte óssea que segura os dentes, tá? Então, a escova tem que ser sempre macia. O tamanho da cabeça, isso pode variar de acordo com o tamanho da tua boca. Tem uma boca maior, a escova pode ter uma cabeça maior, mas a cerda sempre macia.
E hoje a gente já tem algumas escovas que tem cerdas de borracha colocadas junto com as cerdas da escova. E aquilo Isso ajuda? Ajuda e, na verdade, impossibilita o trauma da escova na gengiva. Tá? Então, são escovas mais atraumáticas, diríamos assim. Entendi. Mas, assim, o segredo é comprar uma escova de cabeça pequena, de preferência, e macia. Tá? Esse é a melhor escova. Tá. Esse mês é o mês das mulheres, nós estamos batendo papo, em especial para a mulher, o programa para a mulher. Falamos em estresse. Quem é mais estressado? Você que é dentista sabe disso, recebe lá as mulheres. É homem ou mulher que é mais estressado? Eu acho que a mulher está mais estressada do que o homem. Em razão das Eu atividades? acho que da carga que a mulher recebe, né? A mulher hoje cuida dos filhos, cuida da família, cuida da casa e ela também tem ela também trabalha fora de casa. Então isso eu acho que leva as mulheres a um estresse muito maior do que os homens. Tá? Antigamente eu acho que os homens tinham um estresse maior, hoje a mulherada já alcançou. Já chegou nesse limite, né? Chegou. A mulher na gravidez, ela reclama muito do problema de gengivite. Isso é real? Por que Procede. isso procede? Por quê? Procede. O hormônio da gravidez, ela causa uma hiperplasia, que é um crescimento dessa gengiva, uma inflamação dessa gengiva. É o próprio hormônio da gravidez. Tá? Então, para prevenir essa inflamação gengival na gravidez, tem que intensificar a escovação. Tá? É do próprio hormônio, depois que o bebê nasce, normalmente isso regride e volta a estaca zero. Mas, durante a gravidez, as mulheres relatam realmente muito mais sangramento, inchaço na gengiva, um pouquinho dolorida. No começo tem muito enjoo, né? Escovar o dente. Sim, muitas natural. vezes acaba não escovando da forma correta, porque só de encostar a escova já tem o enjoo, então isso favorece um pouco mais também a inflamação. Um período delicado. Então, nós estamos na questão da mulher, e além dessa questão, na gravidez, existem outros tipos de questão, de problema de saúde bucal que a mulher pode apresentar, além dessas questões, ou é básico isso? Basicamente e principalmente a doença gengival na gravidez, tem algumas mulheres que apresentam um pouco de descalcificação dos dentes, tá? Então, acaba a gravidez, quando você vai olhar, ela está cheia de manchas de desmineralização. E aí a gente tem que entrar com um processo contrário para fazer a remineralização desses dentes. Não são todas, são poucas, mas algumas mulheres passam por esse processo de desmineralização. Também devido ao hormônio, nutrientes que vai muito para o bebê. Às vezes a mulher não está se alimentando da forma correta, passa tudo para o bebê e para ela sobra pouca coisa. Né? Então, por isso que é importante, durante a gestação, entrar com os vitamínicos, com os suplementos vitamínicos, para dar um aporte para o organismo da mãe também, não só para o do bebê, porque do bebê vai mesmo, né? Mas a gente precisa ter esse aporte para o organismo da mãe, para aguentar firme aí. Quando você fala em questão, até foi bom, né? Você fala nós falamos da gravidez, e vamos falar assim, o bebê. Uma criança que ela toma muito antibiótico, por exemplo, isso pode afetar a dentição dela futura ou não? Hoje já não mais. Não mais? Tá? Existiam alguns antibióticos que eram muito usados antigamente, tá? Que poderiam, depende da época que eles fossem ingeridos, poderiam afetar os dentes permanentes. Hoje esses antibióticos já foram praticamente excluídos, tá? Então, o antibiótico por si só, ele não é um fator importante na desmineralização dos dentes, tá? Eu acho que qualquer coisa aliada a uma boa higienização fica sempre a segundo plano. Tá? Muitas mães ainda falam, meu filho tomou muito antibiótico. A questão não é um antibiótico, seria como se fosse uma desculpa. E mesmo quando se fala, porque você tem os dentes escuros, escureceu. E não tem jeito, eles são escuros mesmo. Isso é da naturalidade do próprio indivíduo, da pessoa, do ser humano, porque às vezes tem pessoas que têm dente escuro demais e não sai. Tem alguns fatores intrínsecos e extrínsecos que vão fazer coloração do dente alterar para mais claro ou mais escuro. Tem uma questão muito hereditária, né? Algumas famílias têm o dente mais amarelado. Existem algumas coisas que pigmentam o dente. Existe antibiótico que escurece o dente? Existe. Mas é que hoje esses antibióticos quase não são mais usados. O japonês, a raça nipônica, tem diferença? O dente mais amarelado. Tá? Mas hoje a gente consegue, a odontologia cosmética consegue consertar tudo isso, né? Vanessa, muito interessante esse nosso bate-papo. Outra coisa que todo mundo pergunta, e muito se ouve. Hoje nós temos N produtos no mercado de higienização. Vamos falar da Clean Enxágue Bucal.
muito se fala que é muito agressivo ao dente. Isso é real ou não? Porque uns contém muito álcool, isso causa um dano no dente, no esmalte? O álcool, na verdade, ele pode causar um dano, de novo, aos tecidos adjacentes ao dente. Gengiva, parte periodontal. Hoje, todas as marcas de enxaguante bucal já têm a linha sem álcool, que é o indicado, tá? Então, fazer o uso do enxaguante bucal sem álcool, melhor coisa. Sem corante, de preferência, são aqueles branquinhos, tá? Então, não tem risco de pigmentar esses dentes, não tem risco de agredir o esmalte, nem a gengiva, tá? Então, não tem problema, porque muito se falava a questão dessa, olha, porque isso pode causar no esmalte do dente. Não, né? Não. Não tem. Hoje realmente está a evolução muito grande. Tá muito, muito. As empresas de produtos odontológicos, elas estão investindo muito em pesquisa, estão criando produtos, assim, realmente muito bacanas para ajudar na higienização oral. Pasta de dente, fio dental, até os próprios enxaguantes bucais. Tá? Então, tem para todos os tipos. Para prevenir cárie, para prevenir doença periodontal, para ajudar no clareamento. Interessante. A grávida, Vanessa, ela tem algumas restrições em termos de um tratamento? Por exemplo, o clareamento, muito se fala, tem muitos mitos, olha, grávida não pode. O que você fala a respeito dessa questão? A questão é a seguinte, a grávida pode e deve tratar os dentes durante a gestação, tá? Deixar os dentes num estado ruim, com infecções, isso favorece o parto prematuro. Então, a grávida deve, sim, fazer o tratamento. O que tem que ser evitado durante o tratamento? Uso de raio-x, tá? Então, não tiramos raio-x em paciente gestante, tá? O raio-x, ele pode oferecer mutação ao feto, ao embrião, então, raio-x não se tira. Quanto ao uso de anestésico, isso é liberado, a gente pede uma cartinha para o obstetra, mas tem anestésico de uso correto para gestantes. Clareamento não é indicado, nem para grávida, nem para mulher que está amamentando. Ele é tóxico, tá? Então, eu acho que assim, na gravidez, na gestação, a mulher tem que focar principalmente na questão da saúde, tá? Então, fazer limpeza sim antes do bebê nascer, tratar cárie, não deixar dente a ponto de ter dor. Na gravidez a mulher já fica mais sensível, tá? Então, tudo isso tem que ser tratado sim durante a gestação. Vamos deixar a parte estética para depois que o bebê nascer. Muito legal. Me dá um minuto. Você continua comigo, eu vou chamar um pequeno break, você não saia daí. Obrigado pela sua audiência, quero a sua ligação no 2379-4733. Estou conversando aqui com a doutora Vanessa Di Domenico, né? Cirurgiã dentista. Então eu quero a sua ligação e a sua participação, não saia daí. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome,
Sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ. Compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Hoje nós estamos falando de um tema muito interessante, saúde bucal e o sorriso das mulheres. As mulheres se cuidam mais, estão indo mais ao dentista. Aliás, as profissionais dentistas são a maioria. E hoje eu estou conversando com a doutora Vanessa Di Domenico. Ela está aqui comigo, cirurgiã dentista, está explicando tudo. Eu quero a sua pergunta no 23794733. A doutora, um grande abraço ao Marcelo Alonso. A doutora, ela é diretora lá da Odonto Company, é competentíssima demais, excelente profissional e hoje está aqui conosco. E veio aqui dar essas informações, aliás, muito boas. Eu estou aqui com ela. Essa é uma questão interessante. Eu falava a respeito da mulher, né? A mulher, ela se cuida mais. Ela, hoje, a mamãe mulher, qual a idade boa para ela, além que ela está se cuidando bem, mas para levar os filhinhos ao dentista? Tem uma idade para levar as crianças ao dentista? Eu acho que muita percepção da mãe, né? Se tiver tudo bem, tá conseguindo higienizar bem os dentes dos filhos, tá tudo certinho, não vê nenhuma mancha, nenhum dente mal posicionado, acho que 3 anos e meio é uma idade boa para a gente começar uma prevenção. Antes disso, a criança é muito pequena, tá? A não ser que ela tenha um problema muito específico, dificilmente a gente consegue realmente fazer um tratamento, tá? E também não tem necessidade. Então, 3 anos e meio, 4 anos, é uma idade bacana. A criança já colabora, já entende um pouquinho. Uma idade boa para a gente começar a prevenção, sempre. Tá? Uso de flúor, limpeza, selante nos dentes permanentes. Aí hoje a gente tem um rol enorme aí para prevenção realmente da cárie. Você tocou num assunto interessante. Houve um período no nosso Brasil, eu até acho isso satisfatório. Em contrapartida, nós falávamos que nós não tínhamos o acesso ao dentista ou tinha só o trauma. Mas existiu o flúor nas escolas, né? Isso foi muito importante. O flúor realmente, ele dá uma... Qual é a finalidade do flúor? O que ele faz no dente? A função do flúor, na verdade, são 2, tá? Ele evita a desmineralização do dente, tá? Para a cárie. E aí, começou um processo de desmineralização, ele ajuda a remineralizar esse dente. Então, a função do flúor sempre corre em paralelo uma com a outra. Evita a desmineralização. Se por acaso desmineralizar, ele ajuda a remineralizar, quer dizer, ajuda a endurecer esse tecido dentário, para a cárie não atingir, tá? Hoje a gente já faz uso no Brasil de água fluoretada, que é uma coisa que é super importante. Então, a água que a criança ingere, essa água contém flúor, na maioria das cidades, tá? Então, é uma prevenção a mais, né? Além da pasta, do flúor no dentista, algumas escolas que ainda devem aplicar um flúor bochecho. E o flúor, ele tem um uso somente em uma determinada idade ou ele pode ser usado? Em que idade? O flúor, na verdade, na infância, né, infância, adolescência, ele é para esse processo evitar a desmineralização dos dentes, né, isso na infância. Agora, o flúor tem algumas outras funções, pode ser usado, por exemplo, no adulto, como bacteriostático. Ele inibe a formação de bactéria na boca. Então, um adulto que tem um risco de cárie muito grande, a gente usa esse flúor para diminuir um pouco o número de bactérias da boca. Tá? Então, o flúor pode ser usado até a idade adulta, não tem discriminação. Entendi. Tá? Agora, você falou uma coisa exatamente. Por que existem pessoas
que elas têm muito mais tendência a ter cáries mesmo. Você deve ter falado, doutor, eu escovo 3 vezes ao dia, olha aí. Por que isso? Isso é uma constituição? O tipo de bactéria. Do mesmo jeito que existe a bactéria que a gente falou no bloco anterior, que traz a doença periodontal, que traz a doença de gengiva, tem a bactéria que traz a cárie. São bactérias que liberam um ácido que corrói o esmalte dentário. Tá? Então, é tipo de bactéria. Normalmente, é uma coisa interessante. O paciente que tem a doença de gengiva, ele não tem cárie. E o paciente que tem muita cárie, ele não tem a doença de gengiva. Porque ou ele tem um tipo de bactéria, ou ele tem outro. Entendi. Então, é uma coisa bem interessante. Ideal não ter nenhum nem outro, né? Esse é o ideal. E se tem um ou outro, o ideal é higienização. Nós estamos falando em ideal. Qual é o ideal para se ir ao dentista? Cada 6 meses. 6 meses. 6 meses, tá? 6 meses se faz a limpeza, aplicação de flúor. Se o paciente tiver uma tendência à doença periodontal, faça a raspagem, né? Remove-se tártaro. E aí a tendência é que isso não evolua para nada. Então, paciente que vai ao dentista a cada 6 meses, ele é um paciente que ele não vai ter cárie, ele é um paciente que ele não vai ter doença periodontal. Século XXI, eu sei, é uma realidade. As pessoas que viveram no século XIX, vamos falar até do XVIII, você estudou, você sabe disso, elas tinham uma resistência maior no dente com essa fast foods, com uma série de coisas que você tem hoje. Atacou. Sem dúvida, muito, tá? O hábito alimentar? O hábito alimentar mudou demais, né? Além da ingestão de um monte de alimento refinado, açúcar, farinha, não se faz mais uso de alimentos duros, por exemplo, uma cenoura que ajuda a limpar os dentes. Então, hoje é tudo muito mole, além de ser tudo muito cariogênico. Por quê? Porque é tudo com açúcar, tudo com farinha refinada. Então, são duas coisas que favorecem não só a cárie, mas também os problemas ortodônticos. As crianças, quase todas hoje, precisam de aparelho. Não se tem o crescimento ósseo nem muscular adequado. Porque se a mordedura não se exercita? Porque não se exercita a musculatura. Se come um monte de lanche, sanduíche, tudo mole. Molinho, então, assim, pouca não maçã. desenvolve. Pouca maçã, pouca cenoura. Tá? Então, não se desenvolve adequadamente a parte oral. Tá? Então, isso tem tudo a ver. Tudo a ver. É, porque você falava, porque antigamente, o pessoal do passado, os dentes eram muito mais fortes. Talvez era essa questão da alimentação, né? Sim, eles não tinham um acesso ao tratamento como a gente tem hoje, mas em compensação ele mordia ali uma maçã, ele mordia uma cenoura, esse próprio alimento fazia a remoção dos detritos alimentares da alimentação anterior. Entendi. Fazia parte de limpeza mesmo. É uma coisa muito interessante. Hoje as crianças não querem saber de morder nada duro, né? Tudo mole, tudo processado. Então você vê assim, cada ano mais, as crianças cada vez mais cedo precisando de intervenção a com papinha, aparelhos. né? Aquelas papinhas. Não se faz aquele processo de pessoal uma carne, né? Que aquilo é um exercício, né? Papinha, depois a criança com 3 anos de idade já está comendo McDonald's, né? Então, assim, não desenvolve, não tem força muscular. E aí a parte óssea não se desenvolve da forma que tem que ser. Então, você pega crianças com 5 anos já precisando entrar com o aparelhinho ortopédico. Já para corrigir má oclusão, para corrigir posicionamento dos dentes. Coisa bem interessante. Vanessa, uma realidade, não sei se é mundial, mas Brasil. Medo de dentista. Isso é uma realidade. Quem são mais medrosos, homens ou mulheres? Os homens. Os homens. Os né? homens. Eu sou um medroso. Sempre. Ainda existe muito, principalmente a geração anterior a essa minha, onde a odontologia era muito agressiva. Então, onde se extraíam muitos dentes. Então, esse paciente, ele já vem para o tratamento completamente traumatizado. Ele sentava na cadeira com 6 anos de idade e ali arrancava 4, 5 dentes já, né? Então, ele já é um paciente que vem traumatizado. A odontologia hoje melhorou muito do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, a tendência disso, eu acho que é ir melhorando, ir aplacando esse trauma, tá? Tornando o tratamento mais agradável. Se é que pode-se dizer que é agradável, né? Mas hoje essa evolução do tratamento, essa tecnologia existente,
principalmente associado ao profissionalismo, essas técnicas profissionais, isso diminuiu muito, né? Até a atenção do paciente, porque o profissional, ele tem uma forma hoje de conduzir, né? O paciente ali de forma até psicológica, não é isso? O que eu sinto é que eles vêm com muito medo. Então, o primeiro contato é sempre com muito receio. Ai, doutora, não vou tratar canal. Não quero tratar canal. Canal dói. Aqueles mitos que ainda vêm de uma odontologia passada. E conforme a gente inicia o tratamento, eles vão vendo quanto a odontologia mudou, quanto hoje a gente tem anestésicos que não permitem que essa pessoa sinta dor, o como as coisas já são muito mais delicadas, que esse medo vai passando. E que chega ao final do tratamento, eles se saem super bem. Tá? Conseguem fazer um tratamento do início ao fim, tratam os canais, colocam implantes. Então, fazem todo um tratamento que, na verdade, é muita fantasia, é muita... As pessoas falam muito, o tratamento de canal, imagina, dá muita dor, o implante é isso, é aquilo. As pessoas falam, na verdade, elas não entendem direito do que elas estão falando. Hoje a odontologia é muito tranquila de ser exercida, tá? Então, assim, o tratamento de canal não causa dor, o implante não causa dor. A gente tem anestésicos extremamente potentes hoje. Então, assim, não causa incômodo algum para esse paciente que está na cadeira se tratando. Pelo contrário, causa satisfação, causa um alívio por ele estar conseguindo se tratar, ficar com a saúde bucal em dia, tá? Então, eles vêm com esse medo e o que eu sinto é que eles vão se acalmando. Mas o homem tem muito mais medo do que a mulher. E o implante hoje no Brasil, você falou, hoje é uma técnica muito rápida, né? Se falava muito nessa questão do implante, né? Que isso é uma cirurgia, não deixa de ser, mas muito traumática. Hoje já não é mais assim, né? Você tem técnicas interessantes. E é essa a realidade mesmo hoje? Na realidade, hoje, assim, o implante veio com tudo, tá? É a melhor forma de reabilitação oral, sem dúvida nenhuma, é o implante. Hoje, eu vou te dizer que 95% dos casos de perdas dentárias, às vezes acompanhados de perda óssea, eles são reabilitáveis pelo implante. É o tratamento que vai trazer melhor conforto em termos de mastigação. Tá? Então, hoje eu considero que, sem dúvida, o implante é o melhor tratamento. Era muito inacessível, principalmente a questão financeira. Financeira, que era muito caro, absurdo. Era absurdo. Tá? Então, era assim, você deixava um carro importado na porta do dentista e saía com meia dúzia de implantes. Funcionava mais ou menos assim. Hoje, não. Algumas clínicas vieram de 5 anos para cá popularizando esse implante. Graças a Deus, porque realmente é um tratamento que vem para somar, tá? Então, hoje, eu acho que cabe no bolso de quase toda a população. Hoje, no passado, se falava muito na dentadura, né? Que era uma coisa... Hoje não é mais, hoje é o implante. Ou ela ainda existe em determinados casos, e quando não se pode colocar um implante e tem que se colocar dentes, então, que se fala da dentadura ou da prótese, né? A dentadura ainda é uma realidade muito grande. Tá? E quando que não cabe, então, É isso, fala sobre isso. Na verdade, eu acho que assim, não é que não cabe. Principalmente na parte superior, né, na maxila, nós temos aí 99% de chance de reabilitar isso com implante. Acontece, Cristiano, que ainda tem muito mito a respeito do implante. Tá? Tem muitos pacientes que ainda têm muito medo, apesar da gente explicar, olha, é muito tranquilo, vai te dar muita satisfação, é tratamento que vai preencher todos os requisitos aí que você precisa. Requisitos básicos, né, de ter uma dentição, mas ainda tem muito mito. E ainda, apesar de ter um custo muito mais baixo hoje, ainda para o nosso Brasil, ainda tem um custo um pouco alto para algumas pessoas, maioria, tá? Então, por isso que a gente ainda acaba fazendo muita dentadura. Eu acho que o importante é sempre, que é o que eu falo sempre para os meus pacientes, o importante é a gente reabilitar, tá? Se isso vai ser com prótese ou se isso vai ser com implante, vai depender de vários fatores. Mas o importante é que esse paciente saia da clínica, saia com dentes. Ele precisa de dentes para exercer uma função mastigatória. Ele precisa de dentes para exercer a fonação. Quando não se tem dentes, não se fala da forma correta. E ele precisa de ter dentes para ter autoestima. Autoestima para poder se relacionar com as outras pessoas. A falta de dente deixa a dicção um problema. Completamente alterada, tá? A língua, por ser um músculo, ela começa a se espalhar. Então, a pessoa já começa a falar troca letra, muda muito a dicção.
quando a pessoa tem falta de dentes. Ainda é uma realidade, infelizmente. Pacientes que ficam sem nenhum dente na boca, infelizmente. Faz a extração e aí não tem acesso à reabilitação. Então não consegue mais se reabilitar e acaba ficando sem dentes. Então acaba levando uma vida completamente limitada, em termos de alimentação, em termos de convívio. Muito difícil, é muito triste. É muito triste, mas ainda é uma realidade no Brasil, infelizmente. E a gente está lutando muito para mudar. Né? Precisa mudar isso, não pode ser. Não tem cabimento ser uma coisa assim. É, porque nós falamos, você acaba perdendo órgãos vitais, né? E eu conversava com você outro dia e você me dizia que é como se cortar um dedo, né? É um dedo, é um órgão. Sim, é como se você tirar uma falange. Tem pacientes que falam, eu quero tirar tudo. Não, eu não vou tirar tudo. Posso tirar um pedaço do seu dente? Claro que não, doutora. Então por que eu poderia tirar um dente seu? Aí que eles entendem. Mas ainda tem muito dentista que ainda tira muito dente sem necessidade. Infelizmente, a cultura já mudou muito? Já, sem dúvida. Tá? Mas ainda temos que melhorar muito aí na odontologia. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui. Um grande abraço para você. Ela é aqui da cidade de Santo André, a Lídia. Lídia, um grande abraço para você. O que a doutora tem a dizer sobre a moda de colocar aparelhos ortodônticos na 25 de março? E aí, Vanessa? Isso está uma loucura. Virou uma moda, virou um desejo, principalmente dos adolescentes, ter aparelhos na boca. Quanto mais colorido, quanto mais enfeitado, melhor. Roxo, verde-limão, colorido. Tá? O que acontece é o seguinte, esses adolescentes, independente se eles têm a necessidade do uso ou não do aparelho, eles estão procurando pessoas que não são habilitadas para fazer o uso desse aparelho. Então, isso virou um modismo, isso é uma coisa que, ao invés de te trazer o bem, vai trazer o mal. A partir do momento que você cola um aparelho nos dentes, você começa a sofrer uma modificação no posicionamento desses dentes, tá? O aparelho é para isso, inclusive. Qual é a função do aparelho? Alinhar, remodelar. Então, a partir do momento que você cola um aparelho sem uma medida correta... Tem dentução, ao invés da Mônica. E aí assim, eles começam a ficar com os dentes, um aqui, o outro aqui, puxa a raiz. Então, esses pacientes que colam um aparelho em 25 de março, ou que o amiguinho cola, isso evolui para perder dente. Tá? Então, passa de um aparelho de enfeite, que eles falam que é aparelho ostentação, para uma dentadura. Do MC, não sei o quê, né? Tá? Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Grave demais, Grave demais. Então, assim, eu já recebi alguns pacientes que colaram o aparelho, 15 dias depois eles vêm voando no dentista, por quê? Porque abriu espaço, porque o dente era assim e ficou assim. Aí eles colocam muito fio, força muito pesada, então realmente leva a perder os dentes. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Muito bom, muito interessante. Vanessa, o uso do fio dental. No Brasil, a cultura é muito recente ainda e quase ainda, em termos de porcentagem, mínima, né? O fio dental ele é indispensável na higienização da boca? Indispensável. Quando você não usa fio dental, você deixa de higienizar duas faces do seu dente, tá? Então, onde a escova alcança? Na parte da frente, na parte de trás e na parte de cima dos dentes. Nas laterais, a escova não entra, porque eu tenho um dente que é grudadinho ali, tá? Então, quando você não usa fio dental, você favorece a cárie entre os dentes, além da gengivite, tá? O ideal é fazer o uso do fio dental todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Eu indico sempre à noite, para aquela questão que a gente até já conversou. À noite, a higienização tem que ser a mais perfeita. Então, o correto é, faz o uso do fio dental, depois faz o uso da escova de dentes e depois do enxaguante. Tá? Esse seria o passo correto aí. Escovação tem que ser no mínimo 2 minutos, no mínimo, tá? 2 minutos? No mínimo 2 minutos. Então, as pessoas escovam em 20 segundos, né? Acabou. Isso não é o correto, tá? Então, o ideal é a gente fazer o uso, faz o fio dental direitinho, entre todos os dentes, arcada inferior, arcada superior. Depois, 2 a 3 minutos de escovação, pegando todas as faces, todos os grupos dentários e depois, por último, enxaguante. Tá? Muito interessante isso. E diz uma coisa, existe uma forma de escovar o dente em forma circular ou não, linha? Que é uma coisa interessante também. Existe sim, Cristiano. A forma de escovar o dente são duas. Ou você faz o movimento circular, que é o que a gente explica para a criança, que isso pode ser feito pelo adulto sem problema nenhum.
Então, faz movimentos circulares, sempre pegando gengiva e dente, tá? Ou então você faz movimentos gengiva, ponta de dente, tá? Você pode fazer esse movimento, nunca assim. Esse movimento de vai e vem, ele além de não higienizar, ele causa trauma na gengiva, tá? E são sempre movimentos suaves, não é a força de escovação que faz a limpeza, tá? Então, sempre um movimento muito suave, não pode machucar, não pode ferir, não pode sangrar. Não pode abrir a cerda da escova. Então, você falou de sangramento. Vamos falar de infecção na boca, né? É uma questão... São dois tópicos que eu acho interessante. A infecção da boca, que pode gerar um sangramento, eu acho, né? Salvo engano, você vai dizer. E tem problemas cardíacos sistêmicos também, né? Fala um pouco a respeito dessa primeira questão, da infecção da boca. Então, assim, problema gengival inicia sempre por uma inflamação, tá? Qual é o sinal de alerta da inflamação? O sangramento. Então, começou a sangrar, significa que essa gengiva está inflamada, tá? Então, a gente tem alguma coisa ali que está acontecendo que não está legal. Qual é a forma? No primeiro momento, a gente intensifica a higienização. Então, você vê que tem um ponto ali que está sangrando, está inflamado, mais uso de fio dental, uma escovação um pouco mais intensa, tá? Bom, passou dessa fase, não cuidei, passou da inflamação gengival para a infecção, tá? Então, eu começo a ter uma perda óssea ao redor do dente e eu começo a ter a formação de pus, tá? Essa bactéria em boca, bactérias que a gente tem na boca, por si só já são extremamente agressivas, tá? Então, a boca acaba sendo uma porta de entrada para o resto do nosso organismo. Quando nós temos infecção na boca, a gente acaba favorecendo infecção em alguns órgãos vitais. Por exemplo, infecções cardíacas, que é a endocardite bacteriana. É totalmente ligada à infecção bucal, tá? Então, essa bactéria cai na corrente sanguínea, primeiro órgão de ataque, coração. Então, ela causa uma infecção nesse músculo cardíaco. Isso leva à morte, inclusive, tá? Outro órgão... Isso é comum? Isso é comum. É comum. Foi feito um estudo no INCOR, alguns anos atrás, que uma porcentagem grande dos pacientes que estavam com infecção cardíaca aguda, se você fosse procurar, você achava uma infecção bucal. Nossa, tá? puxa vida. Então, junta uma coisa com a outra, uma predisposição ao problema cardíaco, junta com a infecção bucal. Caiu a resistência por algum motivo. Pode ser o estresse, pode ser uma gripe. Essa bactéria cai na corrente sanguínea e aí pode alojar. Então, pode alojar no coração, infecção cardíaca é grave, leva à morte, tá? Pode acabar parando em rim, em articulação. Então, tem várias doenças sistêmicas que podem ser levadas devido à infecção bucal, tá? Então, assim, gengivite, importante, vamos cuidar. Passou da gengivite, começou a ter pus, corre no dentista, tá? Essa bactéria realmente ela é muito agressiva, tá? Então, assim, não adianta também só... tô com uma infecção aqui na boca, vou me automedicar com antibiótico. Não resolve. A gente tem que tratar o foco da infecção. Fazer tratamento de gengiva, tratar o dente. Se for um dente aberto, canal, tratar esse canal. Não adianta fazer só o uso do antibiótico. Fazer uma coisa e outra. Tá? Então, isso é muito importante, porque as pessoas, elas acabam se automedicando um pouco. Eu tô com um dente doendo. O que eu vou tomar? Eu vou tomar um amoxil, por exemplo, tá? Eu tô com isso, eu vou tomar um X, eu vou tomar um Y. Então, assim, não é aconselhável. O dentista tem que olhar, tem que tratar a causa daquela infecção e, se necessário, a gente vai entrar com um remédio adequado para aquele tipo de bactéria, tá? Então, vamos evitar a automedicação, tem que procurar o dentista a cada 6 meses, ou se nesse intervalo entre 6 meses você sentir que tem alguma coisa errada acontecendo, um sangramento, uma dor, uma bolinha que apareceu num lugar onde não deveria. Tá? Muito, muito bom mesmo, interessante. Nosso bate-papo foi tão gostoso, nós estamos caminhando já para o final do programa. Mas antes disso, eu queria que você falasse a respeito, até para esclarecer. Onde se fala que a chupeta ela gera um problema no futuro, na estrutura? Gera ou é mito também isso? Não é mito, Cristiano. Na verdade, gera, tá? A chupeta tem a sua função. Né? Eu, como mãe, falo que tem a sua função, sim. Né? A chupeta ajuda a acalmar a criança. Mas a chupeta ela tem que ser dada com parcimônia
E você tem que usar uma chupeta com bico ortodôntico, tá? Todo dano que essa chupeta vai causar, se você tirar essa chupeta até os 3 anos de idade, a própria arcada, ela volta ao estado normal, sem uso de aparelho, sem nada. Passou de 3 anos, a gente já começa a ter problemas que vão incidir com maior frequência, problemas na arcada dentária, no posicionamento dos dentes, até no posicionamento de língua, tá? Então, a chupeta é aquela coisa, dar ou não dar, complicado. Mas tá bom. Eu quero as suas considerações finais, as câmeras são suas e você trabalha na Odonto Company, né? Uma clínica realmente muito interessante, muito boa. Aliás, paixão pelo seu sorriso, né? Odonto Company. E você pode ser encontrada lá. Um grande abraço aí para todos. Então, a gente, estamos na Odonto Company de Diadema, tá? Uma clínica muito voltada, como o Cristiano falou, paixão pelo seu sorriso. Tá? A gente realmente tem paixão por ajudar as pessoas a voltarem a sorrir, se alimentar e viver com qualidade, tá? Então, quem quiser fazer uma avaliação, vai passar em avaliação comigo na Odonto Company de Diadema, tá? Eu estarei esperando quem quiser, quem precisar, pedir uma opinião. Vamos lá, a gente está lá para realmente resolver. Temos todos os especialistas, então, resolver desde casos simples até casos complexos de reabilitação oral, com implante, sem implante, prótese, tá? Então, serão bem-vindos. Eu agradeço, Cristiano, a oportunidade, tá? A gente falar sobre saúde bucal é realmente sempre muito importante. Tá bom, eu que te agradeço, Vanessa. Você é uma mulher que é show, uma profissional maravilhosa e muito competente. Fiquei feliz em ouvi-la e esses esclarecimentos foi maravilhoso para as mulheres. Encerramos o programa das mulheres aí do século XXI no mês de março. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu quero agradecer você que esteve comigo, você mulher, especialmente no mês de março. Parabéns a você, mulher. Encerramos um ciclo das mulheres do mês de março, essa homenagem que o meu programa fez a você. Bem-aventurada a mulher que, além de cuidar da própria beleza interior e exterior, ainda ajuda a promover um mundo mais belo, mais justo e mais humano. A você, mulher, um grande beijo, obrigado. Mais uma vez, você vai assistir as reprises pela Rede Eco TV do meu programa. E a partir da semana que vem, estamos voltando com o programa ABC em Perfil. Um forte abraço para você, obrigado pela audiência.